Mateus capítulo 9, versículo 9. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai celestial, pedimos perdão pelos nossos pecados, seja por palavras, por obras ou pensamentos. Agradecemos a Ti por este momento que nós nos reunimos diante da Tua palavra, para nós nela meditarmos para o nosso elevo espiritual. Que o Senhor possa adentrar a nossa alma e fazer dentro de nós a morada do Teu Espírito Santo, construindo uma parede de proteção, Senhor, da nossa alma diante da Tua presença. Nos livra do mal, nos livra do homem sanguinário, nos livra, Senhor, dos nossos pensamentos que são contrários às Suas palavras. E neste momento nós pedimos a Tua direção. Fala conosco no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poderia ser. O texto fala que Jesus ia passando. Sempre aonde Jesus está passando, alguma coisa vai acontecendo. Nós vemos lugares em que onde Jesus estava passando, homens disseram para ele: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Jesus respondeu e disse para ele: deixai os mortos sepultar os seus mortos. Teve outro que disse assim: Senhor, eu vou te seguir. E teve outros que disse: Jesus, segue-me. Uns se avoluntariaram, ao ponto que teve um momento que Jesus falou assim: você quer seguir a mim? Negue-se a si mesmo. Ele mostrou para eles que não seria fácil aqueles que querem. Mas aqueles a qual ele disse: segue-me, ele deixou uma promessa: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele lhes assegurou de que não os abandonaria. Ainda avisou a eles, aqueles que foi chamado por eles: não vos presumeis quando chegarem diante de tribunais e sinédrios, porque o Espírito Santo falará na vossa boca e vos dará sabedoria que homem nenhum poderá resistir. Ele garantiu.
E vemos aqui alguém que ele disse nesse momento que nós lemos: segue-me. Quem era Mateus que foi seguir a Jesus? Quem era Mateus? Um cobrador de impostos. Era um judeu que estava a serviço de Roma. Era um homem que não tinha nada com Roma, mas por causa do seu sustento, ele estava a serviço de Roma. E era odiado pelos judeus, porque ele era cobrador de impostos. E segundo se fala-se de Mateus, que os cobradores de impostos, eles cobravam taxas altíssimas e pegavam um pouco de dinheiro para eles. Então eles eram considerados pessoas que negligenciavam, que era traidor. Não tinha nenhuma consideração dos judeus. Mas aconteceu dois fatos na vida dele que são de grande relevância. Primeiro, quando Jesus falou segue-me, ele abandona o serviço de Roma. Alguém agora, quando olha para ele, ele já não é mais um traidor. Amém, irmãos? Amém. Ele abandonou aquilo que ele fazia, a prática do qual ele era cobrador de impostos, e já não era mais. Alguém poderia até pensar que ele iria voltar a trabalhar até na pesca, ou fazer qualquer outra coisa, que era a maior das profissões, estando ali no mar, nos mares que rodeavam aquele lugar. Mas aqui diz que Jesus deu uma tarefa para ele. A segunda coisa que aconteceu com ele: escrever acerca dos feitos que aconteceram do Salvador Jesus Cristo. Você já pensou você andar com Jesus para escrever o que foi que ele fez? Os acontecimentos, os milagres, as coisas sobrenaturais que estão escritas, dos quais João diz que não caberia num livro, ou nos livros, todos os feitos que Jesus fez. Não caberia. Mas a Bíblia diz, mas esses que estão escritos, é para que creiais nele. Amém, irmãos? Amém. E quando eles viram que Jesus estava sentado com os publicanos e os pecadores, logo os fariseus, vendo isso, foram de encontro aos discípulos de Jesus, perguntar acerca da familiaridade agora daquele mestre. Por que o vosso mestre, dizendo aos discípulos, por que é que o vosso mestre fica com esses caras, com esses homens que são pecadores, esses homens que não guardam a lei, esses homens que não obedecem a Deus, esses homens que não têm nenhum arrependimento dos seus feitos? E Jesus disse para eles: os médicos não precisam de cura. Os médicos não vão curar a pessoa sã. Médico vai curar é doente. Jesus diz: eu sou o médico e vim trazer a cura à doença. Mas qual doença? A morte eterna. O pecado que estava reinando agora no coração do homem pecador. Jesus veio para trazer a redenção de suas almas. Louvado seja Deus. Ele falou: é para esses que eu vim. Então alguém podia dizer: olha, eu não sou bom na sociedade, alguém não me conhece como uma boa pessoa, eu sou uma pessoa do mal. E Jesus falou: eu vim para você, eu vim para perdoar os seus pecados, eu vim para salvar a tua alma. É você que precisa do arrependimento. E por isso Jesus diz: eu estou com os pecadores, porque são eles que necessitam do arrependimento. Mas o fato que me chama a atenção,
quando Jesus diz que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes, ele deu uma ordem no versículo de número 13: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. E se você procurar no dicionário a palavra significado de misericórdia, não é um ato de que a pessoa, não é um ato de que você só tem pena. Alguém deve conhecer o versículo quando disse João: não ameis só de língua, mas de obras, de palavras e de obras. Então não ameis só de língua. Então Jesus mostrando que a palavra misericórdia não significa ter pena de alguém, é você praticar atos de compaixão por alguém que sente dor, atos de compaixão por alguém que está na miséria, atos de compaixão por alguém que está necessitado. Podemos ver que na caminhada de Jesus, ele encontrou pessoas, e escritores disseram ou escreveram dele, dizendo: e ele sentiu íntima compaixão e perguntou: o que queres que eu te faça? O ato de misericórdia não é só de palavras, mas de ações, de solidariedade por aquele que é necessitado. E ele veio para solidariar pela minha vida, pela sua vida, pela vida dos pecadores, a qual ele demonstrou misericórdia pela vida deles e por nossas vidas, para que nós pudéssemos encontrar o perdão dos nossos pecados. Ele fez o maior ato que o homem pode fazer. Ele deu a sua própria vida pelas nossas vidas. Louvado seja Deus. Ele provou o seu amor com um ato de misericórdia por nós. Ele se fez carne e derramou o seu sangue. E além disso, ele não nos abandonou. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim: eu vou fazer uma misericórdia aqui, ó, toma esse dinheiro aqui e não volta mais aqui. Ó, fiz um negócio com você, mas não apareça mais. Mas Jesus falou: se alguém te convidar para andar uma milha, vai com ele 2. E ele disse: eu não vou estar só agora com vocês. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Além do médico nos curar, ele disse: eu vou acompanhar o seu tratamento até você chegar na eternidade. Eu não vou te desamparar. Você não vai estar só. Doutor, eu posso adoecer de novo? Eu falo: pode, mas estou aqui para lhe curar. Amém, irmãos? O doutor não deixou o seu paciente. Tem gente que acha que já foi curado de tudo, não precisa mais de Jesus. Eu faço, eu vou, eu isso, eu aquilo. Não é eu. Jesus fez, Jesus faz. É Ele quem está operando, é Ele que está dando, é Ele que está conduzindo. Toda a honra e toda a glória e todo o louvor e toda a adoração seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único Deus verdadeiro. Ele veio tirar as nossas ofensas. Quando eles ouviram o apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que eles compungiram seus corações. Jesus trouxe o arrependimento para aquelas 3.000 almas. O que faremos, vários irmãos? Ao médico passou receita: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O médico trouxe a receita para poder tirar a doença do pecado.
aquilo que nos condenava, o câncer que ia matar a nossa alma. Ele diz: agora tem a cura. Amém, irmão? Não havia esperança, mas Ele trouxe a esperança. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E agora os pecadores estavam ao seu redor, porque Ele era a esperança dos doentes. Glória a Deus. Os fariseus achavam que era são e não precisava de cura. E Jesus disse para eles: se vós não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o sacrifício pelos vossos pecados. É o que vai condenar o homem, é o pecado original que o homem nasceu com ele. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas por meio da pedra angular, a pedra de esquina, que liga uma parede na outra, que liga o homem a Deus, ou a pedra de esquina, a pedra angular, é aquela pedra do canto, aquele pilar que está unindo duas paredes uma na outra. Aquele pilar chama-se pedra angular, pedra de esquina. Jesus, a pedra angular. Jesus, aquele que nos liga à eternidade. Louvado seja Deus. É aí que a igreja está edificada, na pedra angular. Fora da pedra angular não há condição de nós chegarmos à eternidade. Ah, não, eu quero fazer parte da igreja que eu vou para o céu. Na verdade, tem que se fazer parte da igreja, mas tem que estar fundamentado na pedra. Amém? Logo quando alguém vai mostrar a construção, ele vai logo nos pilares, né? Olha aqui, esse pilar aqui, ó, dessa obra, olha o tamanho dela, olha o sul desse pilar. A sapata aqui tem não sei quanto para baixo aqui, mais tanto de largura, mais tanto de profundidade, mais tanto de altura. Eu botei pé aqui, o cimento foi aqui, ó. Botei, foi muito cimento, 12 traços aqui, só num buraco. Dizendo do reforço daquela casa, daquela estrutura. E a nossa estrutura não é cimento, irmão. É Deus, é o Criador do céu e da terra. A nossa casa não é mãos humanas, é mãos eternas. Aquele que criou o sol e a lua. Aquele que do sol é criador, que o homem nunca chegou e nem vai chegar no sol. Mas temos aqui uma palavra maravilhosa. Ele pede e diz: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Adianta o homem só dizimar, ofertar, colaborar e não tem misericórdia de ninguém, não tem solidariedade por ninguém, não perdoa ninguém, tem rancor de todo mundo, tem problemas de comunhão. E a comunhão com o Senhor, ela é vertical e horizontal. Quando nós encontramos na primeira epístola de João, no capítulo de número 1, nós vamos encontrar o apóstolo João dizendo: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João 1,6. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, temos comunhão com Ele e temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. Então, se nós dissermos que andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com Ele e temos comunhão uns com os outros, horizontal e vertical. Quem tem comunhão com Deus
tem comunhão com seus irmãos. Louvado seja Deus. Não adianta nós dizermos que temos comunhão com os irmãos se não temos comunhão com Deus. E não adianta nós dizermos que temos comunhão com Deus e não temos comunhão com os irmãos. É verdade. Então, o que adianta sacrifício se não há solidariedade, se não há um ato de compaixão, se não há misericórdia no coração, se só há angústia e rancor na alma? Isto é uma doença. Mas Jesus é a cura, louvado seja Deus. Ele é o médico que receita nessa hora, dizendo: se teu irmão pecar contra ti 70 vezes 7, perdoa-o. Quantas vezes? 70 vezes 7 só no dia. Perdoa-o. Por quê? Porque um dia você foi perdoado. A soma de Deus é você aprender a suportar o fraco e suportar o forte. É amar o que tem e amar também o que não tem. É perdoar quem te ofende, porque alguém também tem que perdoar. Pai nosso que estás no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não perdoo, eu não mereço perdão. Se eu não amo, eu não mereço ser amado. Se eu não pratico solidariedade de misericórdia, porque quero misericórdia para mim, se eu não pratico para ninguém, porque orar para ser ouvido, se eu quero que o outro não seja ouvido, porque não perdoar, se eu quero perdão? É uma correção de Deus para a nossa alma. É uma limpeza de toda sujeira que Satanás tenta lançar contra as nossas vidas para nos deixar cego, porque diz que aquele que odeia, ele anda em trevas. Então não pode haver o ódio no coração do servo do Senhor. Porque Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Se estamos em Deus, então não tem trevas em nós. Se estamos com Deus, não tem parede. Os apóstolos estavam no cenáculo e Jesus apresentou-se no meio dele e disse: Pai, seja convosco. Para Jesus não há parede. Eles viram Jesus conversando com a cananeia e se admiraram. Eles viram Jesus conversando com a samaritana e não entenderam. Eles viram Jesus com os pecadores e o julgaram errado. Mas ele estava amando os pecadores. Ele estava derrubando os paradigmas que separavam uns dos outros. Mostrando que todos estamos debaixo da misericórdia de Deus, da sua solidariedade, da sua compaixão, da sua misericórdia, debaixo de um sacrifício perfeito, para fazer os imperfeitos se tornarem uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por isso precisamos aprender o que Jesus disse. Ide e aprendei o que significa misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Que misericórdia, como disse Jesus. Pai, em sua oração como homem, ele orava e disse: Pai, perdão, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
É impossível dizer isso quando nós estamos desprovidos da graça de Deus. Quando estamos privados de sua graça, é impossível. Mas encontramos Estevão, que não estava privado da graça de Deus, sendo apedrejado, orou como Jesus. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque também não sabem o que fazem. E expirou, e viu os céus abertos. Se ele viu os céus abertos, quem é que precisa para que nós possamos ver as virtudes celestiais, se não é a graça soberana de Deus? E ele, cheio do Espírito Santo, cheio dessa graça, o céu se abriu, e ele viu Jesus assentado sobre todo o poder, em toda a sua glória. O céu se abre, e Jesus o convida: vem, Estevão, vem. O céu não ia se abrir se ele não fosse ali naquela hora convidado. O corpo caiu e ele foi embora. Ainda que os algozes nos tombem, mas o céu vai nos receber de pé, aleluia. Como aqueles que na arena não se diz que os cristãos, que os servos de Deus nas arenas amaldiçoavam os seus algozes, mas há relatos, histórias da defesa do cristianismo, quando alguém dizia: eu vou acender o fogo se você não negar a Jesus. Eles diziam: acenda logo esse fogo, acenda logo, acenda, que eu quero ver ele, eu quero vê-lo, acenda o fogo. Ele não amaldiçoava os seus algozes. Ele dizia: me mande logo para ele, eu quero cair nos seus braços. Não há razão para viver aqui. Grande Deus, Israel, louvado seja o teu nome, Senhor. Me ensina, Senhor, a aprender o que significa misericórdia, porque tu tiveste misericórdia da minha alma, Senhor. Assim nós possamos sair daqui, irmãos, nessa noite, procurando no dicionário o que significa misericórdia. E que depois que nós aprendemos o que significa misericórdia, nós podemos executar a misericórdia. E não só o sacrifício. Vamos agradecer ao Senhor. São 21 horas e 4 minutos. Chegou a hora de acabar. Eu te louvo.